Olá, boa noite a todos, a todas e todes. Estamos aqui mais uma noite de quarta-feira com esse projeto chamado O Grito. E o grito de hoje nós iremos receber o Joel Filho. Joel Filho é um advogado carioca, né, da cidade do Rio de Janeiro, da grande Rio de Janeiro. Ele vai falar hoje sobre intersexo e o que é isso, né? O que é intersexo? É um assunto que eu também aprendo. A ideia, como eu falei, a ideia desse projeto é que nós consigamos trazer alguns assuntos que são difíceis, que são até mesmo espinhosos, mas que a gente consiga trazer esse projeto da maneira mais livre, da maneira mais leve a todos, e de uma maneira bem didática, bem compreensível. Às vezes a gente fica muito com aquele linguajar difícil, falando muito termos técnicos e esquecemos que, na verdade, como diria Picasso, né, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então eu chamo aqui nessa noite, estando com a gente aqui, Joel Filho, advogado do Rio de Janeiro. Joel, boa noite. Você está ao vivo aqui na página do Clã da Negritude, que é um projeto também do Clã. E seja bem-vindo a esse nosso espaço. Muito obrigado por estar aqui, por ceder o seu tempo para estar falando com a gente, para estar falando com as pessoas que estão aqui nos assistindo. E depois, né, amanhã depois essas palestras elas irão para o YouTube. Então, para você que não, de repente não vai conseguir assistir ao vivo, mas você pode acompanhar no YouTube da página do Clã da Negritude no YouTube. Mas seja bem-vindo, Joel. Está com a gente também. Deixa eu fazer aqui, ó, a Jaqueline Jaciguai está com a gente, seja bem-vinda, Jaqueline, e o nosso querido Joel. Joel, fique à vontade, faça a sua apresentação, quero que você faça a sua apresentação e seja bem-vindo, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado por ter me convidado, principalmente o presidente, doutor Estevão, um grande amigo. Também quero agradecer a oportunidade de estar trazendo esse assunto, né? O assunto ele não é novo, mas ele acaba sendo invisibilizado porque o Brasil ele é declaradamente intersexofóbico. Eu sou advogado, a minha especialidade é dentro do direito de saúde, por isso que nós somos chamados de bioadvogados, porque nós defendemos a vida, né, e promovemos a dignidade humana das pessoas, principalmente dentro do Poder Judiciário. E, além disso, eu também sou biojurista, que é pesquisador científico, sou poeta jurídico, tenho lá, quem quiser saber, fica dentro do próprio Instagram, Joel Filho Advogado, Joel Poerídico, e assim eu sou diretor jurídico dentro da ABRAE, que é Associação Brasileira de Intersexos. E eu vou resumir aqui, porque eu não acredito assim que seja tão importante eu ficar descrevendo o currículo. Acho que é mais interessante eu alimentar o pessoal que tem fome de saber, certo? Então, vamos lá. Antes de começar a explicar o que é a intersexualidade ou intersexo, eu não sei se aqui tem pessoas com deficiência. Seria interessante, principalmente nessa questão de pensar na inclusão, se tivesse, por exemplo, alguém que traduzisse em Libras ou coisa do tipo. Mas então vamos lá. Eu sou um homem negro, tenho barba, bigode, estou de óculos, sou calvo, mas o cabelo está cortado, estou de blusa social rosa e a gravata azul claro com azul escuro. Essa questão até da cor de eu estar vestindo a blusa rosa e usando uma gravata azul é proposital, porque normalmente dizem que homem veste azul e menina veste rosa. Mas aí vem a primeira questão, e o intersexo, ele se encaixa onde? A nossa bandeira, dentro da questão da intersexualidade, é uma bandeira amarela com roxo, um círculo roxo. Mas aí, no caso, eu estou querendo provocar essa questão justamente vindo com uma roupa rosa e uma gravata azul. Mas vamos lá, então. Primeiramente, conforme o tema diz, né, o homem, a mulher e o intersexo. Aonde se encaixa, cientificamente falando, o homem e a mulher?
eles se encaixam dentro do termo chamado endossexo. Quem deu esse nome foi o doutor em bioética chamado Amiel Vieira. Ele justamente definiu as pessoas que são o sexo biológico, homem 46XY e mulher 46XX, dentro desse termo chamado endossexo. Então, quando eu for agora significar para vocês o que é o endossexo, são todas as pessoas pertencentes ao sexo biológico, masculino, 46XY, e feminino, 46XX. Ou seja, são as pessoas que possuem características sexuais que se encaixam nas típicas noções binárias de corpos masculino, 46XY, e feminino, 46XX. Pessoas endossexo podem ter qualquer orientação sexual e qualquer identidade de gênero. Agora a gente vem para o terceiro sexo, que é o quê? O intersexo. Eu estou falando assim, que eu acredito que vai ficar de forma mais didática. Intersexo. O que é o intersexo? Intersexo são todas as pessoas que nascem com características sexuais, físicas ou biológicas, com a anatomia sexual, os órgãos reprodutivos, os padrões hormonais e ou cromossômicos que não se encaixam nas definições típicas dos nascidos endossexo masculino 46XY e endossexo feminino 46XX, considerando que as características das pessoas nascidas intersexo podem ser aparentes no nascimento. O que é isso, aparente no nascimento? Por exemplo, aquele bebê que, ao nascer, por exemplo, ele tem uma ambiguidade genital. Então, visivelmente, ali no momento do nascimento, a pessoa já consegue identificar que é um neném intersexo. Ou, no caso, ele pode surgir no decorrer da vida. O que é isso? Como as corporeidades intersexo são mutações genéticas, é que a gente evita o termo mutação, porque muitas vezes as pessoas utilizam mutação genética como forma preconceituosa, como forma racista de nos perseguir. Então, mas para poder, de forma didática aqui, então, quando essa criança nasce com determinado tipo de mutação genética, ali no momento, né, e ele tem uma ambiguidade genital, é visivelmente um intersexo a partir do nascimento. Mas existem pessoas que a sua intersexualidade só vai ser ativada a partir da puberdade ou então na vida adulta. E aí o que acontece? Isso não vai tirar a classificação de intersexo dela. Muitas vezes, durante a puberdade, a pessoa intersexo, né, ela pode também ter qualquer orientação sexual e qualquer identidade de gênero. O que isso significa, Joel? Para as pessoas que não sabem, por exemplo, o que é orientação sexual. A orientação sexual, ela não está relacionada à identidade de gênero e muito menos às características sexuais das pessoas nascidas endossexo e nem intersexo. Orientação sexual pode ser a atração física, a atração romântica e ou emocional de uma pessoa em relação a outra. Sendo que, o que isso quer dizer? Endossexos, como no início eu falei, é o homem e a mulher. O sexo típico, que é aquele 46XY e o 46XX. Então, na questão do endossexo, quando ele tem uma orientação homossexual, é um homem 46XY que se apaixona por um outro homem 46XY. E quando é uma endossexo feminina, uma mulher 46XX que se apaixona por uma outra 46XX. E o intersexo, ele também pode se identificar como homem. Por exemplo, eu sou uma pessoa intersexo, a minha corporeidade está dentro da questão 47XXY. Quando foi analisado meu DNA, eles não conseguem definir nem se eu sou um homem geneticamente
e nem se eu sou uma mulher geneticamente. Então, eu me encontro dentro da corporeidade intersexo, cromossômica e também hormonal, porque meu corpo ele produz hormônio masculino em níveis abaixo do esperado para um homem endossexo 46XY. E eu tenho uma produção hormonal de hormônios femininos acima do nível que seria esperado para uma mulher endossexo 46XX. Como eu fui criado dentro do seio de uma família endossexo, e no caso eu não tive a oportunidade de me descobrir desde criança como uma pessoa intersexo, eu ainda vou chegar nesse ponto lá, porque que aqui no Brasil a gente não tem essa questão da identificação desde o nascimento. Então fica até complicado a gente, por exemplo, fazer uma pesquisa de, por exemplo, quais são as pessoas intersexo, negra, como é que está a questão do gênero da população intersexo negra, a saúde mental da população intersexo negra, se a gente, às vezes, não tem nenhum básico da própria população endossexo negra. Eu costumo muito dizer nas palestras que eu vou em alguns lugares, que, por exemplo, quando eu vou em bairros elitizados, vou palestrar sobre a questão intersexo, numa boa, a pessoa está bem alimentada, é um bairro de elite, um bairro caro, então é muito fácil eu falar sobre a intersexualidade, que as pessoas vão prestar atenção. Agora, quando eu vou num local onde nem um mínimo existencial existe, é muito difícil eu falar dessa questão de intersexualidade. Se a pessoa, às vezes, está preocupada com a questão da alimentação, do transporte dela, então, tipo, a intersexualidade vai ficar no final. Sendo que é muito importante a pessoa saber por quê. Evita diversos tipos de violência dentro da área médica. Porque, por exemplo, os médicos aqui, eles se baseiam numa resolução, número 1664, de 2003. Já teve o Conselho de Chicago, que já mudou essa questão. Mas aqui os médicos ainda continuam utilizando essa resolução. O que essa resolução faz? O seu artigo 6º, ela traz isso bem explícito. O médico ele tem que ocultar do paciente intersexo a intersexualidade dessa pessoa. Então, por exemplo, quando ele detecta que tem uma intersexualidade ali, às vezes ele evita até dizer que a pessoa é intersexo. Vai te patologizar de todas as formas. Você é doença, mas você não é uma corporeidade diversa e nem tem chance de poder se descobrir, poder se aceitar. Então, o que acontece? O Brasil ele é intersexofóbico. Os corpos que são nascidos dentro do terceiro sexo, que é o intersexo, eles normalmente aqui no Brasil, eles são corrigidos na mesa de cirurgia. Quando a criança tem uma ambiguidade genital, ela é mutilada na mesa de cirurgia para poder esse corpo se adequar àquilo que o médico vai acreditar que seja o mais próximo da binariedade. O que é isso? Pelos meus estudos, eu acredito que seja um menino endossexo 46XY, mesmo aquela criança sendo intersexo. O que eles vão fazer? É considerado para essa resolução do Conselho Federal de Medicina que é uma urgência biológica você corrigir um corpo de uma pessoa intersexo. Exemplo, na ABRAE, eu não vou citar alguns nomes, mas alguns eu vou citar que são públicos. No caso, por exemplo, a minha presidenta, que é a doutora Thais Beto, ela teve um filho que era o Jacob. A intersexualidade dele era XYY. E aí o que aconteceu? A partir do momento que ele teve uma ambiguidade genital ali, já começou um estardalhaço dentro do hospital. Ele nasceu com uma cardiopatia grave. A preocupação da mãe dele era como poderia tratar a cardiopatia grave. Mas a preocupação do sistema hospitalar era a questão da intersexualidade dele. Vocês conseguem compreender o nível de absurdo? Fora o capacitismo em cima dessa criança, porque o nome dele era Jacob, mas em momento nenhum chamavam aquela criança de Jacob. Chamavam de recém-nascido de Thaís ou Thaisinha, como miniatura. Ela tentou de todas as formas fazer, no caso, o registro de nascimento dessa criança,
mas também isso, nesse momento, ela também foi barrada, porque era uma questão obrigatória de ela ter que definir se ele era um menino ou se ele era uma menina. Sendo que o interessante, é lógico, isso é trágico dentro dessa questão desse desespero da mãe. Mas eu quero falar, por que é interessante? Porque aqui no Brasil, como sempre, a gente está atrasado. Mas, por exemplo, na comunidade internacional, a Alemanha oficializou o terceiro sexo, o intersexo, em 2013. O Paquistão em 2009. Bangladesh, 2013. Índia, Quênia, Austrália, Nova Zelândia, Nepal, Malta, Canadá. Então você vê que os países ao redor do mundo, eles já reconhecem a nossa existência. Por mais que a ONU, na questão de nos mapear, verifique que a gente é apenas 1,7%, se eu não me engano, da população do mundo, por quê? Ainda tem essa questão de por que a gente é 1,7%? Porque nem todo mundo consegue se descobrir intersexo. Eu mesmo, quando ia nos hospitais, cara, eu tive muita sorte, porque assim, minha mãe sempre acreditou em mim. Porque quando eu falava para ela, mãe, eu sinto que tem alguma alteração comigo. Eu sinto que eu fico num período, às vezes, assexual, correção, que é uma orientação também, e alguns períodos eu fico com uma espécie de dor de cabeça, eu me sinto chorão, e aí, onde você vê que os médicos, eu não estou também dizendo que é só culpa do próprio profissional, é o sistema. Da mesma forma que existe um racismo estrutural, a gente tem uma intersexofobia estrutural e institucional. Porque, por exemplo, quando a gente vai investigar a fundo, ser pesquisador, para poder saber por que eles nos maltratam, a gente vai ver lá nos livros de medicina forense, cara, que os caras estão aprendendo com, sabe, uns caras boçais, que são estilo Olavo de Carvalho, essas coisas assim. Por exemplo, tem o Cross, que vai falar que a intersexualidade é psicopatia. Tem outros que vão falar que a questão da intersexualidade é uma homossexualidade endocrinológica, desses absurdos para frente. E aí, prosseguindo, né, nessa questão eu acabei saindo, né, da questão da explicação da questão da orientação sexual, só vou passar bem rápido por essa questão, mas é só para falar, o endossexo, né, que é o homem e mulher, pode ser gay, lésbica, a questão da orientação homossexual, e o intersexo também. O intersexo e o endossexo, eles podem ser heterossexuais, o endossexo e o intersexo podem ser bissexuais, podem ser assexuais e também pansexuais. Se eu tiver que voltar aqui para poder explicar cada orientação de forma pedagógica, sem problema nenhum. O presidente, o doutor Estevam, ele pode me sinalizar aí que eu volto aqui para explicar. Estou super aberto, sem problema nenhum. Então, e outra observação. O endossexo e o intersexo, eles se confundem com identidade de gênero? Então, primeiro, o que é identidade de gênero? É o senso profundamente sentido e vivido do próprio gênero de uma pessoa, seja ela endossexo ou intersexo, considerando que todas as pessoas nascidas endossexo ou intersexo têm uma identidade de gênero, que faz parte de sua identidade como um todo. Então, Joel, existe, da mesma forma que existe endossexo homem cis e mulher cis, existe intersexo homem cis e mulher cis? Sim. Por que existe? Aqui é importante sinalizar isso. Como o Brasil, a gente não tem essa questão de nascer uma criança intersexo e está lá registrada na certidão de nascimento dela, na carteira de identidade dela, ela vai crescer sabendo que ela é intersexo, vai ter uma educação sexual voltada para ela entender a corporeidade intersexo dela. Então, é muito difícil
não termos um intersexo que seja se identifique como um homem cis ou uma mulher cis. Por exemplo, eu sou um homem cis. Eu não tive a oportunidade de ter uma educação sexual para entender a minha corporeidade intersexo. Às vezes é até difícil ter uma educação voltada para as outras áreas, mas, prosseguindo, existem, no caso, intersexo, trans? Sim, perfeitamente. Da mesma forma que existe o endossexo, que é o gênero, é o sexo, né, também. Lembrando, só uma observação a mais. Por mais que muita gente confunda gênero com sexo, parece sinônimo, mas não é, tá? Então, voltando. No caso, o endossexo, ele pode também ser um homem trans, uma mulher trans e uma travesti. O intersexo, ele também pode ser um homem trans intersexo, uma mulher trans intersexo e uma travesti intersexo. Eu acredito que o pessoal de São Paulo até conheça a co-vereadora do estado de São Paulo, que foi eleita, a Caroline Yara, grande amiga. Ela é uma travesti intersexo. Ela faz parte também da ABRAE. No caso, endossexos e intersexos também podem ser não binários. O que é o não binário? Lembrando que o não binário ele é um termo guarda-chuva. Eu não vou me atentar aqui em explicar todos o que engloba não binário. Pode Doutor falar, Joel, presidente. Acabou o tempo? tá muito bom. Mas, ó, já estão me falando aqui que tá técnico, hein? Já Eu estou estão falando aqui tentando. que... Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Fala aí. Eu estou Quer tentando ser ver? o máximo menos técnico. Tá. Deixa eu ver a dúvida que postaram, que mandaram aqui. Aliás, pediram, doutor, começar do começo, assim, começar do começo, digo novamente, porque os dois sexos, né, o homem e a mulher e o intersexo. Vamos por partes, né? Vamos trabalhar assim, porque entre o homem e a mulher é o intersexo, correto? Ou não? Correto. Por que acontece? O homem e a mulher são os extremos. Vamos ver se facilita assim. Vamos dizer assim, na esquerda temos aqui o homem, na direita temos a mulher. E tudo que está afastado dessas extremidades é englobado pela questão inter. Entendi. Acho que agora ficou assim, tá. E aí, ó, agora a gente vai para o ponto onde o doutor estava aqui, que tá. E aí dentro do intersexo tem o trans também. Aí agora a gente volta para o ponto onde o doutor estava aqui. Temos, por exemplo, o doutor Amiel Vieira, que ele é um doutor em bioética. Ele é um homem trans intersexo. No caso dele, o caso dele é público. O que aconteceu? Ele foi criado até como uma mulher, ele foi mutilado na mesa de cirurgia, por causa dessa resolução que existe aqui no Brasil, como vou repetir, a número 1664 de 2003, não foi lhe dada a oportunidade de crescer como uma pessoa intersexo, e foi ainda retirada como é que se fala? A questão dele poder escolher, dele dizer assim, não, eu me identifico com o gênero masculino. Então, eu quero, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica para fechar a vagina. Eu não sei se... eu sei que todo mundo aqui é adulto, né? Então, acredito que eu posso falar assim, né? Então, Ótimo. então, no caso, não foi dada essa oportunidade para ele de até falar assim, eu me identifico com o gênero masculino. Ele teve uma questão da ambiguidade genital. Então, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia plástica, fechar a vagina, e eu quero ficar com o pênis. No caso, os médicos acreditaram que ele era mais próximo de uma mulher. Se basearam apenas na questão da genitália dele, sem levar em consideração a identidade de gênero dele. Tá. Então, foram lá, pode falar. Tá, não, então, até, desculpa te interromper, mas aí o médico, quando nasce o bebê lá, e tem lá o pênis e a vagina, os dois aparelhos genitais, o médico vai e escolhe o que ele quer cortar? Ah, vou cortar o pênis, vou fechar a vagina, ele escolhe?
o que acontece? Com essa resolução, ele vai chegar para a família e vai dizer, ele não vai dizer a questão intersexo, ele não vai dizer isso, até porque o próprio artigo 6º o proíbe de falar da questão da intersexualidade, ele só pode falar da questão da patologia. Tanto que eu ia chegar um pouco mais à frente, porque você me pediu para fazer a classificação de algumas corporeidades intersexo e trazer a patologia de como ela é patologizada no Brasil. Não vou falar das 40, é claro, mas eu trouxe algumas para poder justamente dizer assim, aqui na comunidade intersexo é esse nome, e dentro do Brasil, na sala de cirurgia, ou seja lá onde for, ela é patologizada dessa forma. Mas, respondendo a sua pergunta, ele vai chegar para a família e vai dizer, como é que eu posso dizer? Tipo assim, vamos dizer, você tem um filho intersexo, eu sou um médico, eu vou chegar para você e vou dizer assim, olha, essa criança vai sofrer preconceito, essa criança não vai se adaptar, essa criança vai ter diversos problemas de saúde, sendo que existem casos, lógico, existem casos de intersexualidade que precisam realmente de tratamento médico. Existe até, no caso, se eu não me engano, a disgenesia gonodal, que ela tem até uns problemas de saúde, e aí realmente a pessoa precisa da questão do tratamento, de tomar os remédios, seguir lá as orientações médicas. Mas nem todas as intersexualidades têm esses problemas agravados na questão de saúde. E aí que está o detalhe. Então, por que essa emergência, essa urgência para modificar o corpo da pessoa? O doutor até viu, lembra, na primeira live que eu fiz aqui no canal, se não me engano, foi da ANAM. E lá teve até um médico urologista que ele foi justamente questionar, falando sobre isso. Falando assim, mas não é tão assim. A gente procura sempre focar só nos que são doença. E aí ele até veio com o termo da resolução antiga, que era o ADS, que é o quê? Anomalia de diferenciação sexual. E aí eu trouxe até o pessoal, porque dentro da ABRAE, como eu disse, a ABRAE é a Associação Brasileira de Intersexos. Nós temos todo um corpo ali, corpo jurídico, corpo médico, corpo de psicólogos e por aí vai. E aí a gente tem até também o corpo médico, e esse corpo médico ele foi lá e explicou para ele, olha, o doutor está atrasado, teve já um conselho em Chicago que modificou, não é mais ADS, é DDS, que é desenvolvimento, diferenciação, não é nem anomalia, é diferenciação do desenvolvimento sexual, que é um termo mais asséptico para não machucar, igual a questão do hermafrodita. Não somos hermafroditas, é bom também salientar isso. Hermafrodita é um termo preconceituoso e intersexofóbico. Para eu não ficar técnico, presidente, então, o senhor pode até trazer as perguntas, se for o caso, eu vou respondendo. Porque, assim, o termo ele acaba sendo técnico, por mais que a gente tente aqui trazer de uma forma mais pedagógica possível. O senhor vai trazer mais alguma pergunta? Ou, no caso, eu continuo? Não, Presidente? sim, não, pode continuar, pode continuar. Foi só essas diferenciações que são importantes, que às vezes, né, são tantas coisas, tantas nuances que a gente acaba confundindo, né? Então, entre os dois extremos, existe o intersexo, que é esse são 42 ou são mais, né? Até hoje descobriram 42 segmentações, 42 sexos entre os dois extremos ou não? Ou é mais de 42? Não. O que nós temos? Nós preferimos, na ABRAE, dizer que são classificados 40 tipos. Por quê? Teve a questão da pandemia, e aí todo o trabalho de classificação, de registro, teve que paralisar. O mundo todo parou, né? Então, vamos dizer, então, a gente prefere dizer que até o momento
nós temos 40 corporeidades ou estados intersexo. Então, eu vou dizer até algumas aqui. Por exemplo, corporeidade intersexo 47XXY, é a minha. Patologizada no Brasil como síndrome de Klinefelter, SK. Eu preciso entrar em detalhes ou no caso, eu vou continuar aqui, tá? Ah, não, deixa eu te interromper. Vamos falar, se você nos Pode? permite, sem ser invasivo, vamos falar dessa sua, tá? Certo. Como que é caracterizado isso? Porque você falou assim, eles classificam, eles me classificam assim. Mas e aí? O que isso significa? É só uma classificação? Ou tipo, não, tem remédios, tem isso, tem aquilo, mais gente se identifica com Certo. a minha, menos gente? Então, isso é importante também. Por quê? Existe, como toda comunidade, a gente está dentro da comunidade LGBT. A gente é a letra I, que significa intersexo e intersexualidade. E como toda comunidade, a gente tem também, como é que eu posso dizer, uma racha dentro dessa comunidade. Por quê? Existe pessoas que preferem não ser associadas com a questão da intersexualidade e preferem ser patologizados. Existe, então é sempre bom, importante salientar isso. Eu faço até parte de um outro movimento, porque sim, é bom a gente saber o que está se passando dentro da comunidade intersexo e dentro da outra comunidade. Então, dentro da outra comunidade, eles não aceitam, que no caso eles são Klinefelters, eles não aceitam ser chamados de intersexo, porque eles preferem. Lógico, existe uma LGBTfobia aí? Existe, porque eles não querem ser associados a estar dentro da questão LGBT. Então, eles preferem dizer que eles são o Q98, como está na CID, que no caso é outras anomalias da diferenciação sexual. E aí, o que acontece? A questão do Klinefelter, tem uns que vão ter mais agravos alguns agravantes de saúde, outros não. E aí, o que acontece? Normalmente, a gente precisa de reposição hormonal. Por exemplo, no meu caso, eu me identifico como um homem cisgênero, então meu corpo ele produz hormônios femininos em níveis acima, e o meu corpo, se eu deixasse, né, eu poderia criar seios, eu já tive as ancas largas, meu corpo ele vai ficando uma espécie dentro de um híbrido. E aí é lógico, né? A gente vive numa sociedade que é preconceituosa. Eu possivelmente não seria aceito, sofreria discriminação, até porque está com esse corpo. Então, eu faço essa reposição hormonal, minha mãe é a minha personal trainer, né, porque ela é professora de educação física, então tudo isso vai performando o meu corpo para aquilo que eu me identifico, que é a aparência de um homem, entendeu? Mas, por exemplo, nós temos a Dione, que é mestra Dione Freitas, ela tem a mesma intersexualidade que eu. E no caso dela, ela optou por deixar que ela não se identifica com o sexo masculino, deixou os hormônios dela se manifestarem e foi fazendo só mais algumas aplicações do hormônio feminino. Então, nós somos da mesma intersexualidade, a 47XXY, só que eu me identifico como um homem e ela se identifica como uma mulher. Entendeu? Entendi. Só uma questão, eu sei que eu estou te tirando do seu Nada, não script tá me tirando, aí, do não. seu Não tá, não. Eu prefiro assim, É melhor. peço perdão, mas aí eu estou pensando agora que é uma questão que foi levantada há alguns meses atrás, e eu acho que é uma questão importante. Como fica essa questão para os atletas, para as atletas? Então, o que acontece? Nós temos atletas intersexo, só que eles têm medo de se manifestarem, de tornar a intersexualidade pública.
eu vou até evitar dizer nomes, porque, lógico, eles não se expõem, não sou eu que vou expô-los. Então, mas eu vou dizer, nós temos um medalhista, medalha de ouro, né, em natação, ele é um intersexo, além de ser intersexo, ele é militar, e antes dele fazer o tratamento, ele é da mesma intersexualidade que a minha, e antes dele fazer o tratamento, o corpo dele tinha uma produção hormonal feminina maior, e o que acontecia? A questão da musculatura dele, o tônus muscular, era o esperado para uma mulher endossexo 46XX, mas a aparência física dele era de um homem 46XY. Então, ele compete com outros homens. Mas ele nunca conseguia chegar naquilo que era esperado. Então, ele sempre ficava em último lugar, não conseguia nem ultrapassar o que era esperado. Por quê? Porque o corpo dele não produzia. Então, vamos parar para pensar. Isso é uma desvantagem, certo? Então ele tem autorização para fazer reposição hormonal. O dele não é doping, lembrando. O dele não é doping, por quê? Porque no caso dele, a intersexualidade dele acaba o prejudicando, porque ali é um esporte de alto rendimento. Então, ele precisa fazer uma reposição de testosterona para que os outros hormônios que o corpo dele produz não o atrapalhem. E aí ele consegue ser um metalista, se esforçar, treinar o corpo dele na natação e alcançar as medalhas de ouro. Não vou dizer o nome dele porque, logicamente, como eu falei, muitos dos profissionais dentro da questão do esporte têm medo de se expor. Até porque a gente vê a própria questão da transfobia dentro do esporte, então imagina a questão do intersexo. Vou dar outro exemplo. Tivemos, no caso, teve uma atleta que nas Olimpíadas do Rio 2016, ela foi proibida de correr. Por quê? Ela tem uma mutação genética, no caso, uma intersexualidade, que faz com que, por mais que o corpo dela esteja mais próximo à questão do 46XX, que é a típica mulher endossexo, ela, quando está chegando na fadiga, o corpo dela começa a produzir testosterona, em níveis como se ela estivesse correndo, como se ela fosse 10 homens correndo numa pista. Então, quem proibiu ela de correr nas Olimpíadas do Rio de 2016 foi até os Estados Unidos. Curioso, né? Duvido se fosse um atleta deles, eles iriam vetá-la, mas enfim. Existe também a questão, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou falar o nome do atleta, mas assim, por enquanto, existe uma suspeita em cima dele. O que é? É o Michael Phelps. No caso, dizem que ele tem a síndrome de Marfan. E aí, o que acontece na síndrome de Marfan? O corpo dele é maior, o coração, a musculatura bombeia de forma... se ele fosse uma pessoa para a Terra, vamos dizer, como qualquer outra pessoa que tem síndrome de Marfan, seria considerado uma pessoa deficiente. Mas, como ele trouxe a deficiência dele, ele adaptou a deficiência dele para a água, o ambiente aquático, então ele acabou criando vantagens, que era o quê? A coluna dele é mais maleável, então justamente ele consegue nadar melhor, como se fosse uma espécie de golfinho, coisa do tipo. Então, você vê que ele, no mesmo dia, consegue 9 medalhas e ninguém mais consegue. A gente também teve, se eu não me engano, o alpinista, aí eu vou ficar devendo o nome dele, mas ele é finlandês. E ele tem uma mutação no gene EPOR, que faz o quê? Que o sangue dele carregue 50% a mais de oxigênio. E aí o que acontece? Ele é alpinista, ele sentia menos fadiga. Ninguém consegue quebrar o recorde dele. Então, para essa questão do esporte, tem muita polêmica, tem, e eu acredito que é por isso que muitos dos intersexos, eles preferem, às vezes, se ocultar, porque você vê que a própria questão da intersexualidade
fora do esporte ela já é polêmica, imagina dentro do esporte, porque possivelmente vão começar a questionar aquela questão de é justo essa pessoa competir com os atletas comuns, ou no caso é injusto ele não competir, ele tem que competir numa categoria à parte, ele tem que competir junto, até porque todos nós somos iguais perante a lei. Como é que vai funcionar isso? Tem todo um debate em cima disso, principalmente para os estudiosos da intersexualidade. Mas, como ninguém é obrigado a se discriminar, o pessoal que é intersexo, nós temos goleiras, judocas, só que é aquilo, conforme eu já disse, normalmente a população intersexo tem medo de expor a sua intersexualidade, com medo de retaliação, perseguição e por aí vai. Respondeu seu questionamento, presidente? Respondeu, e realmente eu estava aqui pensando um monte de coisas. Essa questão de ser justo, de não ser justo, são super-humanos, realmente surge um monte de questões importantes. Mas ótimo, mas assim, gostei. Uma outra questão que surge aqui desde já, perdoe a minha ignorância, mas é um tema também complexo, e faça as correções devidas, mas vê se você consegue entender a minha pergunta, que é uma pergunta bem imprecisa. Nós temos, sei lá, você com 47, né? 47 XXY. XXY, tá. E aí você fez a opção pelo gênero masculino, correto? Não sei. Na verdade, eu não fiz a opção. É que eu me identifico com isso, correto. Isso, tá. E você tinha citado uma colega sua que com a mesma 47XY que se identifica com o gênero feminino. Correto. Só para eu entender mesmo, e bem como um leigo, que é essa ideia. Tá. Isso tem relação com aquela questão de que o homem ou a mulher, aí vem o livro Segundo Sexo, lá de Simone de Beauvoir, de que nós não nascemos, e sim nós somos criados, nós somos ensinados a ser homem ou ser mulher. Passa por isso também? É a minha dúvida, é a minha pergunta. Passa por isso sim, isso é super importante. Passa sim, porque a questão do gênero é uma construção social, porque se você for observar, em algumas sociedades, né, o homem às vezes ele faz as tarefas domésticas e isso não diminui a masculinidade de ninguém. Então, aqui o Brasil, como ele é um país machista, a gente tem naturalizado nessa questão de associar, quando você pensa, por exemplo, no sexo biológico masculino, bravura, heroísmo, força, e aí quando você pensa no sexo biológico feminino, sensibilidade, carinho, atenção, sendo que tudo isso é a questão da construção. Então, o que isso quer dizer, né, na prática? Eu até separei justamente para falar sobre isso. O que o intersexo ele atrapalha, vamos dizer assim, falando, né, essa questão da construção do gênero? Deixa eu pegar aqui. Existe um livro, né, ele foi publicado em 2018. Esse livro, tecnicamente falando, ele está bem à frente, né, do nosso tempo, porque quem até ajudou a publicá-lo foi a doutora Maria Berenice Dias. Quem aqui é da Várias Famílias conhece ela, sabe que ela é magnífica, maravilhosa. Mas, assim, voltando, essa questão... Espera aqui, cadê? Ah, tá aqui. A medicina, a moral religiosa, né, e a política brasileira, ela impõe às pessoas nascidas dentro da questão do intersexo, né, o estigma da doença, da anormalidade, não considerando a intersexualidade como outra possibilidade corporal que levaria a sociedade brasileira
a rediscutir as questões que nós viemos debatendo até agora. E, por sua vez, o direito, quando mal operado e exercitado por pessoas racistas e intersexofóbicas, legitima o discurso médico, moral religioso e político, quando nega a existência e permite classificar apenas como doença. Lembrando que a própria Simone de Beauvoir, quando ela fala desse livro, né, A Experiência do Segundo Sexo Vivido, você vai observar que o sexo feminino é o frágil. Se você pegar nos livros de história, isso aqui não sou eu que estou inventando, os próprios livros de história vão dizer que durante muito tempo o sexo biológico foi considerado imperfeito, como se fosse uma parte do sexo masculino que não se desenvolveu bem. Então, você vê que sempre a história está se repetindo. Então, é bom a gente aprender também com a história, para justamente que a gente evitar que isso se repita. E aí, continuando, na qual antes era o sexo biológico masculino que excluía o sexo biológico feminino. E hoje em dia é o intersexo que sofre o que o sexo feminino sofria. Eu não estou tirando aqui a dor do sexo feminino. Cara, é lógico que, assim, indubitavelmente, inquestionavelmente, mulheres sofrem todos os dias. Isso, por mais que a gente não tenha como fazer um levantamento da população intersexo, eu não tiro que o sexo feminino sofre. Em desigualdade em todos os tipos. Física, virtual, no trabalho, não tem como. Entende? Isso aí eu não vou questionar que o sexo feminino, o gênero feminino, infelizmente sofre. Então, continuando, o sexo, nessa construção social e cultural dos gêneros, é determinante para uma série de documentos que atestam a existência e a identidade de uma pessoa, tais como o registro de nascimento. O corpo intersexo, ele confronta o discurso e as normas médicas, jurídicas, políticas, moral-religiosas e as certezas historicamente construídas e internalizadas pela sociedade machista, racista e intersexofóbica. Eu gostaria, quando a gente for terminar, que você falou de Simone de Beauvoir, mas existe também a própria Grada Quilomba, quando ela cita Bell Hooks, e fala sobre essa questão que se encaixa perfeitamente na situação que aqui a gente está levando para o debate. Porque, no momento, nós somos objeto, mas ainda existe essa necessidade da gente se tornar sujeito. E isso que a gente está fazendo aqui é um ato de biopolítica. Nossos corpos são políticos. É um ato revolucionário. Mas pode continuar aí que eu não quero atrapalhar o seu raciocínio. Mas respondeu? Que é isso. Muito bom, Gel. É um tema muito complexo, né? Eu fico... e eu quero até me livrar disso, que às vezes eu fico cheio de dedos para falar não necessariamente do intersexo, mas do LGBTQIA+, essa sigla é enorme, porque você fica cheio de medo de errar, medo de ofender, né? E acho que não precisa disso. Como eu falo, quando as pessoas vão falar de negros, né? Não precisa ficar cheio de dedo, fala como é que você entende, né? E aí a gente vamos corrigindo o que é, o que não é. Mas eu quero aqui fazer a nossa querida Juliane de Piracicaba, é uma ótima psicóloga, e ela mandou uma pergunta para ti. Ela mandou, aliás, a pergunta dela é, primeiro, se você faz ou se você fez terapia com psicólogo, psiquiatra, não sei. Não, isso aí é importante, ó, não vou tirar, não. Isso aí é muito importante, terapia. O que acontece? Vamos lá. No primeiro processo que eu tive foi em 2014, quando eu descobri que eu era intersexo. E aí, eu procurei psicólogos na época, só que eu fui pela Fiocruz. E lá, no primeiro momento, eu estava passando pelo processo de negação. Eu não queria aceitar que eu era intersexo, até porque a forma como fui construído, né, era dentro da questão de uma pessoa, um homem cis,
acreditava que eu era do sexo biológico masculino, 46XY, então não queria aceitar, mas eu procurei, no caso, a clínica, né, da família, para justamente poder fazer o atendimento da questão da terapia. Mas existe uma observação que eu quero fazer. Eu descobri que eu era intersexo aos 21 anos de idade. Nesse período, eu estava dentro das Forças Armadas. Então, eu tive que interromper a minha terapia, porque eu corria o risco de ser desincorporado das Forças Armadas, porque existe a portaria número 42 do DGP, Departamento Geral de Pessoal, e se você não está enquadrado no que é típico, o que é considerado saudável, você vai ser atendido, né? Tecnicamente, eles não podem te mandar embora assim do nada. Você vai ser atendido, mas aí no ano seguinte você é desincorporado das Forças Armadas. E no caso, para mim, eu precisava ajudar dentro de casa. Minha mãe no momento estava desempregada, eu sou oriundo de uma família monoparental, então monoparental, periférica, não dava para eu justamente ser mandado embora. Então, eu neguei o meu direito de ter saúde naquele momento, tive que lidar com a minha questão da negação do meu jeito, e, logicamente, eu sabia que era muito importante fazer a terapia, mas, conforme eu disse, eu não queria ser desincorporado. Então, eu neguei o meu direito de ter saúde mental, para justamente eu continuar nas Forças Armadas e não ser desincorporado. Tanto que mais tarde eu cheguei a publicar o TCC, que vem justamente denunciando essa questão da violação de direitos humanos que os intersexos passam dentro da caserna, até porque é um meio muito restrito, né? E só quem está lá dentro para poder justamente saber falar o que passa. E aí não é porque eu saí que eu não vou pensar na geração que vem depois de mim. Então, eu acredito que é super importante, até porque se a gente teve acesso ao conhecimento, acesso à faculdade e tudo mais, a gente tem uma dívida com aqueles que foram impedidos de alguma forma, seja pelo racismo, pelo machismo, pela intersexofobia, pela patologização, capacitismo, enfim. Mas depois eu voltei quando eu saí das Forças Armadas e estou sendo atendido justamente dentro da questão da Fiocruz. E é muito importante, façam terapia, tá? E até porque, pô, desculpa o palavrão, presidente, se eu não fizesse também, minha namorada iria me matar, né? Psicóloga, e o pessoal ia dizer assim, pô, como é que é casa de ferro, espeto de pau? Sim, sim. Bacana, bacana. E justamente essa é uma outra questão que nós ficamos pensando, que a Juliana também, Juliana Elim Martins, que é psicóloga, também colocou em relação ao acolhimento, se o psicólogo, se ele soube entender, né? Se ele tinha capacitação técnica até para entender a questão que você apresentou para ele, para ela. Não, não tinha, não. E, assim, como é que eu posso dizer? Ainda existe, você vê que as pessoas têm dificuldade de entender o que é intersexo e o próprio sistema, ele prejudica. O que é isso? Você vê, em 1º de outubro de 2020, a ONU fez uma declaração com mais de 34 países de direita e esquerda. Então, não é porque o Brasil ele é de direita agora, que aí por isso que a gente não assinou a declaração. Não. Países de direita e esquerda encabeçando essa declaração assinaram. E aí, para quê? O que foi essa declaração? É justamente para proteger os bebês nascidos intersexo, as crianças, até porque também vai ter muita gente aqui também que vai me perguntar: cadê o ECA nesse momento? Mas acaba, como a questão intersexo é patologizada, então o ECA ele acaba protegendo uma lei intersexofóbica, porque ele acredita que ele está visando
o que é melhor para aquela criança. Ele acredita que ele, vamos dizer assim, dentro da inteligência, né, do julgador, do ECA, ele acredita que essa questão de fazer a correção ou uma hormonioterapia forçada ou não dar acesso ao direito de ter saúde para aquela criança, se ela tem uma passabilidade cisgênera, se ela parece que ela é de um sexo biológico masculino ou feminino, acaba se acreditando que está protegendo aquela criança. Mas dentro dessa questão, eu preciso simplesmente ir falando, né? E o psicólogo ele vai fazendo o acolhimento e vai entendendo o que ele não sabe, eu vou falando. O que acontece? Quando eu era criança, quando na verdade não era criança, a minha se manifestou dentro da minha adolescência. Eu era atleta federado de basquete e eu comecei a sentir que eu já não conseguia fazer pontuação, eu já não conseguia acertar a cesta, e eu comecei a observar que eu estava me cansando mais rápido do que os outros rapazes, e eu não compreendi aquilo. Então, quando eu fui buscar ajuda, né, isso acho que foi em 2008, 2009, não me lembro direito qual ano foi, mas eu era adolescente e fui buscar ajuda, então as pessoas não entenderam muito bem. Quando eu comecei a falar que eu estava sentindo sintomas que normalmente deveriam ser femininos, eu simplesmente recebi como ajuda, né, um frasco de Viagra. Eu tenho até hoje essas receitas, nunca utilizei. Justamente era para, foi até, se eu não me engano, acho que o doutor Cabral, falecido, né, doutor Cabral, e aí ele chegou e falou para mim, cara, pô, um negão desse tamanho, você tem que parar de ficar pensando nessas coisas, inventando esses sintomas. Você tem que... Toma isso aqui, ó, vai caçar umas meninas. Isso aqui você vai tomar, você vai parar de ficar pensando, né, nesses sintomas incomuns. Eu tô rindo aqui agora, porque eu tô rindo, mas eu já tive momento de me emocionar, enfim. Mas, então, respondendo à pergunta da psicóloga, é toda uma questão de o próprio intersexo ir falando do que sente, do que passa, porque realmente a gente não tem, também não vou condenar, não tem como estar preparado, até porque, conforme eu já disse, são 40 tipos de corporeidades, e fora aquelas que não têm classificação ainda. Então, se surgir algo novo, como é que vai esse psicólogo, esse profissional vai estar preparado? Ele vai ter que realmente ter, lógico, a formação básica de direitos humanos para justamente acolher e não excluir. Dá para Entendi. responder? Não, deu, acredito que sim. Ô Joel, mas uma outra questão uma outra dúvida que eu fiquei é o seguinte: o correto não é mutilar a criança logo que ela nasce. Até aí tudo bem. Sim. E o melhor, então, o indicado é deixar que a criança cresça, que ela atinja, não sei, 18 anos, não sei, que ela vire um jovenzinho, uma jovenzinha, e que ela decida. É isso? É essa a orientação mais Assim, a adequada? orientação da ONU, a orientação internacional, é que a pessoa consiga ter, a partir do momento que ela consiga se perceber, saber qual é a identidade de gênero dela. Dela dizer assim, olha, pai, mãe, eu me identifico como um rapaz, então não gostaria de ter essa vagina aqui. Ou então, no caso, eu me identifico como uma menina, não gostaria de ter esse pênis aqui. Ou então, na Alemanha existe essa possibilidade também, chamado intergênero, que aí, no caso, o intergênero é um termo guarda-chuva, e aí existe, dentro do intergênero, o duogênero, que isso aí é para as pessoas intersexo que se identificam, desculpa, como homem e mulher ao mesmo tempo. E aí a gente também tem... Por isso que quando, por exemplo, fizeram aquela transfobia com a Tami, falando assim, ela não é pai porque não tem pênis. Cara, quando a gente vai para a questão intersexo, você vê que, por exemplo, existe... Ela fez até uma reportagem, se eu não me engano é Lúcia, é o nome dela, e ela é pai, literalmente.
ela tem os dois órgãos reprodutores plenamente ativos. Ela pode tanto engravidar as pessoas, como também ficar grávida. Então, compreende como isso vai rediscutir a Acho que sociedade? sim. Não sei se eu compreendo, mas acho que sim. Limitações. Mas, Joel, perdoe aqui, eu tenho que te perguntar novamente isso. Aliás, perguntar não, mas esclarecer essa dúvida. Uma coisa é nós estamos falando o quê? De uma criança que cresceu com os dois aparelhos sexuais. Nasceu com o pênis e com a vagina. E quando Certo. ela tiver seus 15 anos, não sei, ela escolhe tirar um dos dois. Uma situação é essa, a criança que nasceu com os dois. A outra coisa, que aí sim aí a gente entra talvez no caso da Tami, é a criança que nasceu com a vagina ou com o pênis e chega numa idade e ela resolve tirar porque não se identifica com aquilo. Né? Nessa segunda situação da Tami, é até um pouquinho mais fácil, acredito eu, porque você não tem que necessariamente mutilar em tempo nenhum não, né? Quando adulto, talvez sim. Mas essas duas situações, qual que é o indicado? Nas duas situações. Então, se a gente não for seguir a resolução 1664 de 2003, o indicado é quando a pessoa começa a ter consciência de si. Como ela se identifica? Esse aí, levando em consideração a dignidade humana dela. O que ela se identifica, para saber qual o procedimento a ser tomado. Isso é importante. Quando a gente fala dessa questão da mutilação, é porque você ignora toda a humanidade daquela pessoa, como se a pessoa fosse um objeto, como se ela não tivesse vontade, não tivesse escolha. Então, esse é o problema. Porque, por exemplo, a gente tem dentro da ABRAE pessoas que hoje têm crise de identidade, não sabem quem são, porque foi retirada a possibilidade de escolher quem são e, por exemplo, a vida toda acreditavam que eram até de uma orientação sexual. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, porque assim, não quero mais confundir, porque eu sei que confunde já. Mas vamos dizer assim, tem uma menina dentro da ABRAE que ela cresceu a vida toda pensando que ela era lésbica. Só que quando ela foi pegar os históricos médicos dela, ela descobriu que era uma pessoa intersexo, que ela tinha um pênis. E aí ela começou a ter uma crise de identidade. Por quê? Se foi retirado o pênis dela quando ela ainda era criança, sem dar a oportunidade dela se identificar, hoje ela ficou nessa crise de identidade. Por quê? Porque ela falou, olha, então se tiraram meu pênis, não que o pênis defina o gênero, lembrando sempre isso, é sempre bom dizer, mas ela tem uma orientação homossexual. Então, se ela fosse vamos dizer, um homem, ela não seria uma orientação homossexual, ela teria uma orientação heterossexual. Então, hoje ela faz acompanhamento lá com os psicólogos e tudo mais, mas vira e mexe ela está sempre tendo uma crise de identidade porque ela não sabe quem ela é. Compreende o nível da Sim. situação? Não, tô Porque, assim, até chocado eu tô aqui, assim, que absurdo, né? Realmente é uma mutilação. Tô aqui, não sabia desses casos, assim, na prática. porque a gente procura às vezes não expor, né? Porque assim, a pessoa já sofre muito. E aí a gente sabe que, principalmente na internet, né, acaba sendo um tribunal que não tem perdão. Então, a pessoa já está vitimizada, já está fragilizada, e aí, às vezes, a gente evita expor essa pessoa, a não ser que ela autorize, entendeu? Sim. Mais algum questionamento? Sim, sim. Não, não, eu entendi. E qual, não sei se tem, qual que é a idade adequada para ser feita essa decisão, para ser tomada essa decisão? Olha, o que acontece? A gente não tem como te responder isso. Por quê? Porque a gente nunca teve uma pessoa que cresceu como intersexo para a gente poder saber. As mutilações elas estão acontecendo a todo momento quando uma criança nasce intersexo em solo brasileiro. Então, a gente não tem um dado, a gente não tem um estudo
para saber como é que essa pessoa se desenvolve, se ela sofreu preconceito. No caso, a gente tem alguns intersexos que passam batido, porque o médico às vezes não detecta, e aí ele consegue, ou então, conforme eu já disse, né, no início, tem intersexualidade que só se manifesta durante a puberdade ou na vida adulta. Então, agora, essas assim que são a questão do visível, a ambiguidade genital, a gente não tem como dar uma informação. Até essa questão de, por exemplo, quando o próprio CFM ele vem debater essa questão com a gente em algumas audiências públicas, a gente também fala, poxa, o próprio questionamento de vocês também está infundado, porque vocês nunca deixaram ninguém crescer para poder saber o que se identifica lá no final. A gente só tem as pessoas que vocês traumatizaram e fazem os acompanhamentos e tudo mais. Isso é os debates que acontecem na audiência pública, quando ocorrem. Ano passado teve uma lá em São Paulo, mas até que foi mais calma, porque a ABRAE foi em peso com o corpo jurídico dela. E aí, eu não sei por que dessa vez eles não fizeram circo, não fizeram nada. Só ficou tipo algo bem, bem tranquilo. Mas, assim, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta nessa questão, porque a gente nunca teve ninguém. E é até interessante esse questionamento. Enquanto para a pessoa trans, a cirurgia redesignadora, às vezes passa por um monte de trâmite, um monte de burocracia, para o intersexo é algo obrigatório. Compreende? Sim, sim. Não, eu tô aqui espantado com essas coisas que você está me falando, com o absurdo dessas coisas, dessa resolução. Então, tem coisas assim que a gente não entende. Porque, por exemplo, por que essa burocracia para uma identidade de gênero, que são as pessoas trans, enquanto que para o intersexo tem essa questão, entre aspas, né, da facilidade, às vezes lá de simplesmente mutilar, ou então forçar aquela pessoa a fazer hormonioterapia, ou então, por exemplo, no meu caso, que eu não quero me identificar com o sexo feminino, porque eu penso como um homem, eu sinto que eu sou um homem, e aí eu preciso da reposição masculina para que meu corpo não fique híbrido. Eu tenho essa dificuldade de conseguir o acesso ao medicamento. Então, sabe, são coisas que a gente, na verdade, a gente entende, a gente sabe que é mais fácil você negar do que você pensar em políticas públicas. A estratégia negacionista é mais prática. Por quê? Quando você nega, você não precisa trabalhar em cima daquilo. Você não precisa entender o outro. Então é mais fácil você dizer, isso aí é coisa do demônio, isso não existe, Deus fez o homem e a mulher. Cara, mas eu acredito que Deus também nos fez, porque a gente existe. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu tô com uma dúvida aqui que eu tô até com um pouco de vergonha de fazer, mas eu preciso fazê-la. Pode Eu fazer, tô, fica à eu tô com vontade. vergonha pela minha ignorância, mas olha só, talvez, e aí você me tira essa dúvida, Presidente, talvez. rapidinho, Oi. presidente. Todos nós somos ignorantes em um ponto. Isso aí, sem problema nenhum. Eu vou ser Sim. ignorante em algum momento, que eu não vou saber uma coisa, o senhor não vai saber outra, isso aí é normal. Então, fica tranquilo, pode fazer a pergunta, que é o momento para a gente debater. Não, obrigado, obrigado. A minha dúvida é o seguinte: talvez o trans, o gay, não sei, talvez ele seja apenas intersexo, correto ou não? Eu acho que não sei. Essa é a minha dúvida. O que acontece? É bom até você bater nessa tecla. Como se descobrir intersexo? Normalmente a gente faz um teste chamado cariótipo. E ali no cariótipo vai atestar, um exame de sangue, e vai procurar, né, se você está dentro dessa questão do inter. Quanto mais afastado do extremo, você está dentro do inter. O que isso significa? Por exemplo, nós temos mulheres que geneticamente são homens. Por exemplo, você vê uma menina
E quando você vai fazer lá o cariótipo dela, ela tem útero, tem tudo, mas o cariótipo dela é XY. Então, quando a gente aprende nas aulas de biologia, XY é pertencente a qual genótipo? A qual sexo biológico? Ao masculino. Só para fazer outra observação, não é intersexual. Alguns livros utilizam intersexual, mas o intersexual ele já foi modificado desde o ano passado no Conselho Internacional aí, das associações, de intersexos, e agora o termo correto é intersexo. Por que o intersexual foi tirado? Porque o intersexual remetia à orientação sexual, e nós não somos orientação sexual, nós somos um sexo biológico. Então, utiliza o artigo "o" no final. Então, é masculino, feminino, intersexo. Só para fazer uma observação. Entendi. Mas eu acabei me perdendo. Qual foi a sua pergunta? Fica à vontade. Não, era assim, é justamente isso. Então, assim, nós temos o homossexual, homem ou mulher, enfim, ele não seria necessariamente um intersexo. O homossexual, Não. homem ou mulher, não seria necessariamente. A não ser que ele faça um teste de cariótipo e lá ele seja diagnosticado se for para o termo médico, mas se for para o termo intersexo, e lá seja revelado que ele possui alguma corporeidade diversa, ele pertence ao espectro da diversidade, entendeu? Ele precisa fazer um teste, e aí lá vai... É lógico, se ele possui uma ambiguidade genital, ele não precisa nem fazer teste nenhum, que é o que a gente fala de corporeidade visível, a corporeidade intersexo visível. Agora, quando você não tem uma ambiguidade genital, e aí, no caso, o seu corpo ele seja performado mais próximo aos extremos, que, por exemplo, igual, vamos dizer no meu caso, a leitura que você faz é de um homem. Então, como é que vai, por exemplo, a pessoa dizer para mim que assim, você é intersexo? Eu consigo me camuflar perfeitamente entre os endossexo masculino. Agora, vai chegar em alguns momentos que eu vou acabar possivelmente sendo detectado, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Na época, dentro das Forças Armadas, quando pediram para ficar nu, aí, no caso, o médico ele não sabia dizer o que eu tinha, porque eu também não sabia que eu era intersexo. Mas ele ficou assim, olhando, e ele falou assim, você não tem testículo? Aí eu falei, eu tenho. Aí ele falou, pega o da esquerda. Peguei o da esquerda. Aí ele pega o da direita. Peguei. Aí ele pega os dois. Peguei os dois. Aí ele falou assim, cara, eu não sei, eu consigo ver um pênis normal aí, mas o seu testículo é quase colado. Eu não sei dizer. Ele até brincou comigo, brincando, falando assim, que eu era Power Ranger na época, mas por causa da roupa colada, como se não tivesse uma genitália ali. Mas no meu caso, é porque os meus testículos eles têm um tamanho infantil. O meu pênis é dentro do tamanho normal, mas os meus testículos são infantis. Possivelmente, se ficasse mais um tempo, talvez no útero da minha mãe, não sei explicar essa parte. Não sei explicar essa parte porque, assim, como eu falo, como nós somos, vamos dizer, eu não gosto de usar esse termo, mas aqui é necessário usar para algo didático. Como nós somos mutações genéticas, então, vem dentro da questão também da imprevisibilidade. Então, não dá para saber se talvez, se mais tempo ou menos tempo, talvez iria ser criada uma ambiguidade genital, eu teria pênis e vagina. Não tenho como definir isso. Mas é por isso que os meus testículos têm o tamanho de testículos infantis.
Tá, tá. Entendeu? É só uma dúvida dessa situação que você fez. Você é prematuro ou não? Não, Não. nascimento dentro do normal, Então, sem problema nenhum. então é isso mesmo. Então é isso daí. Acredito eu. Tá, não, entendi. É bem complexo, né? E traz muitas questões. Eu acho que, como você mesmo disse, ainda tem que ser muito, né, pesquisado, né? Ainda vocês precisam muito escrever muito sobre isso para criar uma doutrina, para criar um entendimento e até objeto de pesquisas mesmo, né? Que ainda é bacana você falando, você, né, tem uma didática muito boa e deixa o assunto um pouco fácil, mas ainda complexo, mas ainda tem muita coisa. Ainda tem muita coisa. Eu sei que eu tentei ser o mais pedagógico e, como é que eu posso dizer, mais próximo, né, para ser acessível a todos, mas é porque acaba esbarrando. A gente faz parte da ciência, a diversidade é a ciência. As pessoas ainda têm dificuldade de entender isso. Acha que é uma ideologia de gênero, não sei o quê. Cara, ninguém escreve sobre ideologia de gênero. Isso não existe. A gente tá é científico, cara. Tem noção? Então, assim, quando se você me permite, depois nos momentos que forem dados aqui, eu queria falar sobre até o que Hooks, né? A Quilomba, ela cita Hooks dentro dessa questão que se encaixa perfeitamente com o que a gente está aqui debatendo. Só quando você permitir, tá? Eu vou fazer essa leitura. Porque, assim, por mais que você tenha falado da Simone de Beauvoir, é muito importante, mas como a gente está dentro da questão do clã da negritude, eu acho mais importante a gente trazer as nossos, sabe? Sim, A literatura negra. Então, por isso que, quando puder, eles se baseiam, não tiram o mérito, lógico que eu estou falando, não tira o mérito da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir criou a outra idade, que é o quê? O outro. E a Grada Quilomba, junto com a primeira a Hooks, né, em 1989, e depois a Grada Quilomba em 2019, ela vem justamente para explicar essa questão dentro da outra idade, né? O outro do outro. E aí, no caso, eu vou citá-las para poder dizer que o terceiro sexo ainda vem ainda mais. O outro do outro do outro. caramba. Não, é um assunto complexo, mas assim, eu entendo da importância dele, porque a gente tem muito preconceito, e aquele é o medo até do desconhecido, né? O que é isso? Você não conhece, e aí não se fala, não se pesquisa, e todo mundo com medo, como eu falei, de vez em quando eu fico com medo de falar algumas coisas e de errar, mas agora eu não posso ter esse medo, porque eu estou falando porque eu não sei mesmo, eu tenho que assumir que eu não sei, que eu quero aprender e que eu posso errar nesse processo de aprendizado. Aliás, o processo de aprendizado passa muito pelo erro, né? Então, mas, Joel, fique à vontade, né? Nós já passamos, geralmente a gente pensa em fazer em 1 hora, já passamos um pouquinho de 1 hora, mas, né, o tempo com você e você explicando foi muito bacana, assim, sua experiência, sua bagagem no assunto, deixa o assunto bem mais leve, bem mais didático. Né? Tivemos até poucas perguntas, porque eu acredito que todo mundo meio que conseguindo entender, sim, a ideia e a proposta é justamente essa, que a gente fale o tema de uma maneira bem didática. Enfim, eu peço que você siga um pouco do seu script aí, o que você, de repente, não falou ainda, pode ficar à vontade para falar, e surgindo dúvidas, ou se alguém me mandar dúvida aqui, pode deixar que eu te falo. Tá certo. O que eu ia dizer na verdade, é na troca, né? Na troca que a gente evolui. Então, se eu não estou aberto para o diálogo, aberto para que outras pessoas não saibam, como é que eu vou evoluir? Então, é necessário essa questão de que você não entende? Tá bom, vou te explicar. Vou ter paciência, porque ninguém nasce sabendo. Nem eu não nasci sabendo, nem eu me entendia. Então, você vê, é muito importante, é necessário. Eu que agradeço essa troca que a gente está tendo aqui, porque isso é muito bom.
nessa questão, eu não ia falar script. Isso é, eu vou só para trazer. Eu fiz um TCC na pós-graduação, né? Especialização dentro do direito de saúde, e é justamente essa questão da importância, né, do cariótipo para nossas crianças nascidas intersexo. Porque por que eu pensei nessa questão dessa importância do cariótipo? Da mesma forma que a gente faz o teste do pezinho, e a gente tem também uma legislação voltada até para poder identificar quem é síndrome de Down, para poder ajudar as famílias e ajudar essas pessoas, se nós tivermos o cariótipo gratuito desde o nascimento, eu acredito que ajudaria muito as famílias e ajudaria principalmente as pessoas intersexo. Por quê? Por exemplo, se eu já soubesse, meus pais soubessem, desde do momento do meu nascimento, que eu sou uma criança intersexo, eles já teriam uma outra forma. Não estou tirando a forma que eles me trataram, também foi muito importante, que me desenvolveu bastante e tudo mais. Mas eu digo assim, a minha intersexualidade ela só se manifestou na adolescência. Então, eu tive uma infância comum. Se eu tivesse, por exemplo, sabendo que eu tenho uma corporeidade diferente normalmente do que é considerado comum, possivelmente na adolescência evitaria muitas das coisas por exemplo, como o meu corpo produz hormônio masculino e feminino ao mesmo tempo, muitas das vezes ocorria um processo de neutralidade dentro do meu corpo. O que é isso? Eu não tinha ânimo. Por que eu não tinha ânimo? Porque quando meu corpo produzia hormônios no mesmo nível que os hormônios femininos, acabava dando choque, e aí, no caso, eu não tinha energia. Quando cheguei na minha fase de adolescência, eu não queria, por exemplo, sair de casa, eu ficava estático, cansado, tinha dificuldade de raciocínio, bloqueio na minha concentração. Ah, isso é a doença? Não. O que era isso? Era a minha corporeidade, como ela é intersexo, se manifestando ao mesmo tempo, com hormônios masculino e feminino. Mas tinha alguém para me explicar? Não. Eu poderia buscar a ajuda de alguém? Até fui buscar. Solucionou meus problemas? Não. Ainda diziam que eu estava mentindo. Falavam para minha mãe que que eu era mentiroso, que eu fingia esses sintomas para chamar atenção, que era tudo coisa da minha cabeça. Me encaminharam para a psiquiatria. Chegando lá na psiquiatria, eu tenho até um laudo de sanidade mental guardado lá em casa. Eu já até uma vez trouxe para uma outra live, trouxe falando aqui, ó, tá aqui, ó, atestando que o que eu estou palestrando não é maluquice. É realmente, porque quando chegou lá o psiquiatra, ele olhou, ele falou assim, cara, te botaram aqui por quê? Aí eu fui explicando para ele, é porque eu sinto alguns sintomas, eu sinto falta de libido, eu não sinto às vezes atração, eu estou muito confuso. Aí ele fez todos os procedimentos para tentar me irritar, me tirar da paciência, fingia que ia me atender, saía da sala, fez todos os procedimentos para ver se eu tinha algo que estava fora das minhas faculdades mentais. E no final ele voltou e falou, cara, você é são, mentalmente são, perfeitamente. Não sei por que te enviaram para cá. Seja lá o que você está sentindo, não é minha especialidade. É real. E ele botou isso lá no laudo. E aí eu levei. Aí os caras falaram, então você está fingindo. Aí viraram para minha mãe e falaram assim, mãezinha, ele é um mentiroso, extremamente. Sabe? Então, é, vou no caso, o que eu posso dizer agora? Tem mais algum questionamento antes de eu falar aqui da literatura negra que se encaixa nisso, hein, presidente? Então, Não, não tem não. Pode então, continuar, pode falar. show de bola. Então, vamos lá. E mais do que isso, como é que está sendo resolvido, né, a questão de alguns intersexos? Isso aqui eu acho que é bastante importante ser dito.
por mais que o cara não se identifique como intersexo, ele prefira ser patologizado, como é que está sendo resolvido essa questão dele ter acesso aos medicamentos, quando a intersexualidade dele necessita de algum tipo de medicamento? Judicializando a situação. Infelizmente, conforme eu já disse, o Brasil não assinou a declaração da ONU de 1º de outubro de 2020, que reconhece a existência do terceiro sexo. Então, a gente não existe. Se a gente não existe, a gente precisa judicializar nosso direito a ter saúde, o direito a ter uma vida digna, e isso vai tanto para o próprio intersexo quanto as famílias de pessoas intersexo. Então, agora eu vou falar dentro dessa questão da literatura negra, que se encaixa perfeitamente essa situação. A prática da digitação, da escrita, da leitura, da pesquisa para o intersexo é um ato biopolítico, porque, enquanto autor de seus trabalhos, memoriando sua própria história, é a autoridade no assunto da sua realidade, para além da teoria, com vivência, com prática, experiência, como outras formas válidas e legítimas de saber, de cultura e produção de conhecimento. Nesse sentido, Hooks, 1989, página 42, Citação de Citação em Quilomba, 2019, página 28 e 29, diz: Bell Hooks usa estes dois conceitos, de sujeito e objeto, argumentando que sujeitos são aqueles que têm o direito de definir suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidades, de nomear suas histórias. Como objetos, no entanto, nossa realidade é definida por outros. Nossas identidades são criadas por outros. E nossa história, designada somente de maneiras que definem nossa relação com aqueles que são sujeitos. Essa passagem de objeto a sujeito é o que marca a escrita como um ato político. Além disso, escrever é um ato de descolonização, no qual quem escreve se opõe a posições coloniais, tornando-se escritor, escritora, escritore, validado, validada, validade, e legitimado, legitimada, legitimade. E, ao reinventar a si mesmo, a si mesma, nomeia uma realidade que fora nomeada erroneamente ou sequer fora nomeada. Em outras palavras, ainda há a necessidade de tornarmos-nos sujeitos. Eu acredito que isso se encaixa perfeitamente a essa realidade da população intersexo. Tanto a população intersexo da branquitude, indígena, negra. Muito bom, muito bom, muito bom. Querida Bell Hooks, né, uma grande ativista e pesquisadora, escritora, enfim. Eu tenho alguns livros dela, fabulosa. Muito bom, assim, ótima a sua explicação ampla, né? Como já falamos, é muito complexo, mas para um primeiro contato, eu acho que fomos bem. Eu digo que você foi muito bem para o primeiro contato com o intersexo. Mas, olha só, doutor Joel Filho, já estamos encaminhando para o nosso final, e desde já quero te agradecer muito pelo apoio de sempre, pelo companheirismo, por estar aqui, por sempre ceder parte do seu tempo, do seu conhecimento, e principalmente por nos dar essa oportunidade de aprender muito com você, com suas experiências, com suas vivências, o que é muito rico. E eu sempre digo, quando eu falo aos mais jovens, eu falo, se nós tivermos que viver tudo para aprender, né? Olha, eu vou ter que viver o intersexo para aprender, eu vou ter que viver o advogado para aprender, não dá, numa vida só não dá. Então, os livros, e quando a gente
assiste uma palestra, quando a gente tem contato com alguma pessoa, é a oportunidade que nós temos de pegar todo aquele conhecimento que a pessoa tem, e não todo, né, mas parte dele, de maneira resumida e até mais fácil, e entender aquilo, e aprender aquilo em horas, né? Olha só o quanto que nós não estamos economizando, né? Se fôssemos ler todos os livros que o doutor já leu, passar por tudo que o doutor já passou, com certeza gastaríamos mais de 30 anos, e agora, em 1 hora e meia, nós conseguimos sintetizar pelo menos, né, as partes mais importantes, né, que jogamos no momento mais importante. Desde já quero agradecer muito por essa palestra, por essa aula, né? E para encerrar, eu sempre faço isso, que é uma coisa que eu acho fabulosa, que é do nosso falecido, né, Antônio Abujanra, que é: eu quero que você diga alguma pergunta que eu esqueci de fazer, alguma coisa que você falou, olha, isso daqui o Estevão não perguntou e eu acho importante falar sobre isso, responder essa pergunta. Essa é a hora de você falar alguma coisa que eu esqueci. No caso, essa pergunta é para mim ou é para o público em geral? Não, essa pergunta é só para você. Algo que eu não perguntei ou que eu não falei, que você acha que, puxa, isso aqui seria importante ter falado ou ter respondido. De repente Certo. não tenha, se não tiver, tá certo também, que bom. Na verdade, até tem essa questão, por exemplo, quando a própria Bell Hooks fala dessa questão da descolonização, aí vem a questão no que o intersexo ele é colonizado, né? Acho interessante até dizer essa questão. Por exemplo, eu sei que, conforme eu já disse, existe dentro do próprio movimento, né, da intersexualidade, as pessoas que preferem não ser associadas ao intersexo, preferem que sejam chamadas mesmo de pessoas portadoras da Klinefelter. E aí eu discordo um pouco dessa questão do Klinefelter, não tiro a importância histórica dele, lógico, mas eu discordo um pouco dessa questão de eu perder o meu nome, eu perder a minha identidade, para, a partir do momento, ser chamado de Klinefelter. Eu ganhar o nome de outra pessoa. Isso me lembra muito a questão da escravidão. Então, eu não quero, eu sou Joel Filho, sabe? Eu não quero perder meu nome, sou Joel Filho, sou um homem intersexo, 47XXY. E não quero ganhar o nome de um médico estadunidense que o que ele fez foi... Ele teve acesso ao paciente zero, que era o paciente Klinefelter. Na verdade, não era o paciente Klinefelter, o paciente zero, porque ele nem denominou o nome desse paciente. Ele não se preocupou em dar nome para ele. Ele simplesmente teve um paciente. Esse paciente, no caso, ele tinha mamas, seios aparentemente esperados, né, para o sexo feminino. Ele simplesmente descreveu o que esse paciente apresentava, a questão da produção hormonal do corpo dele, por isso que se desenvolviam os seios e tudo mais. E aí ele publicou na revista de endocrinologia, e aí passaram a denominar todo mundo que nascia com a intersexualidade 47XXY como pertencente, colonizado ao Dr. Henry Klinefelter. E aí, quando a Bell Hooks eu trago essa leitura dela, fala dessa questão da descolonização, eu acredito que faltou essa pergunta até dessa questão de no que a gente também luta para sermos descolonizados também, porque eu acho, se você for pegar, por exemplo, a causa trans, é muito importante o nome social. Se você for perguntar para aquela pessoa trans por que ele quer ser chamado, por exemplo, se ele era Maria, ele quer ser chamado de João, cara, o nome é uma das primeiras assim, coisas que a gente vem ao mundo e a gente recebe aquele nome, quando você se identifica com aquele nome. É algo assim digno, sabe?
do direito da felicidade ao mesmo tempo. E aí, quando você perde o seu nome, não tem como dizer que isso não remete à escravidão. Sim. Você vê quantas pessoas tinham seu nome e depois passaram a ser chamado de Pereira, de tantos outros. Você chega às vezes para uma pessoa da branquitude, pergunta a origem da família dela, ela sabe a origem toda. Ah, porque eu sou da família Guimarães e sei tudo e venho lá atrás e tal, tal, tal. E aí quando você pergunta para uma família, às vezes de origem negra periférica, a pessoa não sabe muito mal explicar nem a sua origem, que dirá o brasão familiar, essas coisas aí. Então, até nessa questão, tem no outro movimento, quando eu fui trazer isso, eu fui muito criticado, porque eles gostam, como eu já tinha explicado, de serem associados à questão da doença, porque fica mais fácil. Não é que gosta, não. Eu agora também fui um pouco malvado. Na verdade, é porque fica mais fácil, dentro do solo brasileiro, de conseguir acesso a tratamento. Então, como o Brasil é negacionista, tem essa questão também de, se eu me nego, eu consigo, vamos dizer, tecnicamente, benefícios. Se eu negar que eu sou intersexo e aceitar que eu sou doente, eu tenho mais facilidade de conseguir um remédio que eu necessito. Então, é lógico, nem todo mundo vai estar disposto a lutar. Muitas vezes a pessoa às vezes não quer, eu não quero lutar, eu só quero ter acesso, eu só quero me tratar, eu só quero ter acompanhamento psicológico, eu só quero os remédios, eu não quero luta. Tem gente que não quer, mas eu acredito que todo movimento teve uma luta. E Sim. assim, se os anteriores lutaram, cara, se assim, eu tive essa oportunidade, conforme eu falei, na questão do próprio direito ao conhecimento. Se a gente tem e a gente não pensar na geração vindoura, cara, é muito egoísmo da nossa parte, sabe? A gente tem que pensar nos outros, senão é só um discurso vazio. Vai falar de racismo estrutural, mas aí você não faz nada pelos seus, não ministra um curso, não vai lá na favela botar a cara, não, eu não estou dizendo assim, nem todo mundo tem condição de ir, por exemplo, em alguns determinados ambientes. Cara, mas se você tem oportunidade, faz um curso, bota um ministro curso de graça ali, ó, acessível a toda a população, sabe? De alguma forma você vai ter como ajudar. Esse papo de eu não posso ajudar é mentira. Alguma forma você vai ter. Então, eu acho muito importante. Acho que foi só isso, acho que acabei falando demais. Não, tá ótimo, tá ótimo. Foi muito elucidativa, muito importante para todos que estão assistindo, que irão assistir mais para frente. Desde já, Joel, quero agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua luta e principalmente pela sua coragem, né? A sua e da sua mãe também, que te apoiou, da sua noiva. Parabéns para vocês, sabe que pode contar comigo sempre, o que eu puder, estamos aí na luta, não é nem por igualdade, mas por um mundo melhor, né? Eu sempre gosto de falar isso, não é por igualdade, não, eu luto por um mundo melhor para todos, né? Independente da sua cor, até de condição social, é possível, né? Um mundo melhor é possível. E quero só te parabenizar muito de coração, né? E dizer que você é um grande exemplo para todos nós aí, um grande exemplo de luta, de perseverança. A sua história é muito bonita, né? Não foi fácil, as pessoas, que história bonita, acha que é fácil. Imagino com certeza que não tenha sido fácil, que ainda não é fácil, né? Mas eu agradeço demais, tá, presidente? Você sabe que o senhor pode contar comigo para tudo. O que tivemos aí e pudermos fazer, a gente está nessa caminhada. E mais outra observação, hein, presidente? Nas próximas lives, nos próximos convites, vamos procurar pensar também nessa questão da inclusão. Lembra da nossa conversa, até sobre a questão PCD, das pessoas com deficiência? Se a gente quer realmente lutar pela causa negra,
a gente tem que pensar numa negritude em tudo. E a inclusão não é só nos espaços físicos, é também nos espaços virtuais. É ver uma forma de, será que a gente tem alguém dentro do nosso, da nossa, da ANAM, que entenda a questão de Libras, porque é muito importante tudo isso, botar legenda, é lógico. Eu sei que tudo é uma caminhada e mais para frente a gente vai planejar isso direitinho, mas é sempre muito importante a gente também pensar no próximo. Eu acho muito importante, necessário também. Necessário, não, não, muito bom, muito bom. A Priscila te mandou os parabéns aqui, a Priscila, a Juliane também, psicóloga. Não, exato, aliás, eu vou tentar fazer, que eu nunca fiz isso, vou fazer. Ó, eu sou Estevão, eu sou um homem negro, eu estou de bandana, eu tenho um cabelo meio, eu nem sei me descrever, gente. Eu tenho um cabelo meio Black Power, e eu uso uma bandana preta, e sou com blusa azul escuro de listrinhas, de risquinhos. Acho que Excelente, é já é uma isso. caminhada. Muito É, bom. é. E vou tentar adotar isso. Pode me cobrar, eu preciso adotar que realmente a gente precisa pensar nessa inclusão de modo mais abrangente possível, né? Mais geral possível. E é possível, né? É possível. É uma questão Com de certeza. educação mesmo. Tá, eu olhei aqui, não tem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não tem mais perguntas, mas foi ótimo, né? Foi ótimo. Estamos aqui já 1h40 conversando, um papo muito gostoso, uma aula muito gostosa, onde podemos aprender muita coisa, podemos, né, fazer essa troca e com certeza vai ser enriquecedor, porque vai ficar também no YouTube, então outras pessoas também terão acesso a essa palestra, e eu vou deixar lá com o título, então quem colocar lá Intersex provavelmente vai aparecer e também vai aprender com o Joel. Tá certo? Boa noite, meu querido. Boa Boa noite a noite, meu todos, a amigo. todas e a todos. Boa noite, Priscila. Boa noite, Juliane, que esteve aqui com a gente. Aliás, já convido, na próxima semana nós teremos aqui também a Juliane, que é psicóloga, ela é de Piracicaba. Vamos ver como é que o povo de Piracicaba dizem que falam diferente, né? Sem preconceito ou sem muito preconceito, apenas uma brincadeira. E o tema que nós vamos falar com a Juliane, que é uma psicóloga, é o ciclo da violência doméstica. Um tema também importantíssimo nesse período de pandemia, não só no período, mas a pandemia aflorou ainda mais a violência doméstica, a violência contra a mulher, feminicídio. E na próxima quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui com a Juliane para aprender um pouco com ela, que é da área da psicologia, para explicar todo esse ciclo, né, todo esse crime que é horrendo, mas que ainda no Brasil há muito, né? Eu nem sei se o Brasil é o país que comete mais violência, mais crimes contra as mulheres, mas se não for, com certeza está ali no ranking dos 10 piores lugares, né? Para se morar se você é uma mulher. Então, são todos e todas convidados. Muito obrigado, Joel. Até a próxima. Gratidão sempre. E conte com a gente. Muito obrigado, Anã, muito obrigado ao Clã da Negritude, muito obrigado a todos e todas e todes que assistiram até o final e aqueles também que não puderam assistir até o final. E eu sou grato demais. Ubuntu, eu sou porque nós somos, e nós por nós, e nós pela coletividade e diversidade sempre. É isso aí, gente. Tchau, tchau.